Oi, pessoal, estamos realizando mais um bate-papo com entrevistas muito especiais e hoje o nosso convidado é o Bruno Teixeira. Ele é professor de boxe e de outras atividades, formado em educação física. Primeiramente, eu quero te agradecer, Bruno, por ter aceito o meu convite a fim de participar dessa conversa tão importante. Pode ter certeza que essa conversa vai ser muito válida e os jovens que tiverem a oportunidade de assistir serão muito esclarecidos, né? Tanto para os que já decidiram se formar, né, estudar em educação física, e aqueles que ainda estão em dúvida. Pode ser que as informações que você venha compartilhar com eles possam ser fundamentais para essa decisão. Tá? Então, eu quero te dar a oportunidade para falar um pouquinho sobre você, se apresentar. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Bruno Teixeira Barroso, eu tenho 31 anos, sou morador de Mesquita, Rio de Janeiro. Sou formado em Educação Física, tanto licenciatura quanto bacharel, né? A minha especialidade hoje na Educação Física é voltada para o treinamento de boxe, tanto para as pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem chegam a mim com histórico de estresse excessivo, né? É muito voltado para o lado da saúde, não para o lado competitivo. É uma área que eu me identifiquei desde muito novo e resolvi segui-la. É E isso. como foi seu processo de estudos, assim, enquanto você estava na faculdade? Você conseguiu somente cursar a faculdade ou você também estava trabalhando? Como foi esse período de formação? Como você conduziu isso? Comecei a trabalhar desde muito cedo, com 16 para 17 anos eu já trabalhava. Uhum. Então, chegou no primeiro ano do ensino médio, né? Eu interrompi os estudos, eu tinha em torno de 20 anos, mais ou menos, porque eu tive algumas reprovações, né? Eu tive uma dificuldade na minha infância com minha alfabetização, então eu acabei repetindo muitas vezes, né? Fui um aluno que tive algumas repetições Uhum. no ensino fundamental para o médio. Aí no médio, quando foi minha última meio que decepção ali da reprovação do primeiro ano, eu já estava com 20 anos, já trabalhava desde os 16, tinha meu salário. Eu falei, quer saber, vou largar tudo de mão, vou trabalhar e ganhar meu dinheiro. Uhum. Larguei e fui até os 24 anos sem estudar. Com 24 anos, por incentivo de algumas pessoas, alguns familiares, eu resolvi retomar o ensino. Eu finalizei o meu ensino, concluí o ensino, né, pelo Uhum. NEJA em 2015. E ali eu vi que a educação física era a minha vocação, porque enquanto eu estudava na escola, eu via uma necessidade de um projeto com os adolescentes, com as crianças. E aí eu, junto de uma professora de história, que ela trabalhava ela trabalhava no NEJA também, mas ela trabalhava com a turma dos jovens que recebiam benefício, né? Eu esqueci o nome do projeto que tem, Uhum. mas ela trabalhava com jovens que recebiam benefícios e que eles tinham aquele mesmo problema que eu tive, né? De Uhum. reprovações contínuas. Então eles estavam inseridos naquela turma ali para que eles pudessem chegar ao ensino médio de forma mais rápida, para que eles continuassem na mesma faixa etária que os amigos deles, né? Uhum. E aí ela achou interessante, me chamou na turma dela, que eu não fazia parte dessa turma, né? Ela Uhum. atendia essa turma, e eu já estava fazendo o segundo e o terceiro ano para me concluir. Uhum.
E aí eu falei, aí ali, né, eu falei, poxa, professor, eu amo muito basquete e tudo mais, gostaria de seguir essa área. Falei para ela da minha paixão por ensinar basquete, que isso eu já ensino desde muito novo. Eu jogo Uhum. basquete também desde os meus 16 anos. Que legal. Aí ela falou, vamos escrever um projeto, vamos apresentar pro diretor, vamos botar essa molecada na quadra, né? Às vezes eles ficam entediados de estar dentro de sala de aula o tempo todo. Aí fizemos tipo um TCC, né? Uhum. Apresentamos ao diretor, o projeto foi aceito pela escola. Aí eu não passei da aula só pro Neja, eu passei da aula de manhã para as crianças do quinto ao nono, né? Tanto de manhã quanto à tarde, eu tinha mais de 40 alunos e ali o professor de educação física, ele era o apoiador, né, do projeto e ele Uhum. ficava comigo. Uhum. E eu consegui, nessa época, trabalhar pelo Mais Educação como um voluntário, né? Nossa, que interessante. A escola, né, nessa época, possibilitava os apoiadores trabalharem com alguma atividade, né? De esporte ou Uhum. dança Uhum. ou música, né? O Mais Educação ele é muito importante para a construção, né? Do, do caráter, até de você despertar uma paixão por um esporte, Uhum. por, por alguma atividade no aluno, né? Dependendo da paixão que o professor ensina aquilo ali, né? Eu falo que eu fui apaixonado pelo basquete porque eu tive alguém que me ensinou tão bem que me fez me apaixonar também por esse mesmo esporte. Uhum. E aí esse esporte aconteceu em 2015, 2016. Aí em 2016 esse teve que ser interrompido e tudo mais, a verba foi tirada através de problemas governamentais. E aí eu fui me inserir na luta, né? Eu comecei a competir como lutador de luta livre e também comecei a treinar jiu-jitsu. E aí finalizei, né? 2015 finalizei o estudo lá no Brizolão, tive a formatura, tiramos foto. E aí eu treinei 2016 todo e aí eu já tinha treinado boxe anteriormente, com 18, 19 anos, treinei boxe, ensinei algumas crianças, ensinei meu irmão, ensinei meu sobrinho, ensinei meu vizinho, né? Eu tinha uma turminha de criança quando eu tinha 18 para 19 anos, Uhum. Você sempre foi ensinava engajado com esporte, mesmo antes da sempre, educação é, física enquanto antes formação, né? antes da minha formação, o prazer de ensinar já fluía, né, Que dentro de legal, mim. que legal. E aí eu ensinava eles ali no quintal de casa, com 19 anos. Depois teve esse projeto no colégio, com os professores me incentivando. E aí eu tive um intervalo, né, nesses dois anos, porque eu entrei na faculdade em 2018. Meu pai chegou a adoecer e tudo mais, aí eu fui para ajudá-lo, porque meu pai é dono de comércio, né? Uhum. Eu 2 anos da minha vida passei ajudando meu pai. Uhum. E aí, quando a gente conseguiu encerrar esse ciclo, que ele melhorou e tudo mais, eu falei, poxa, pai, vou entrar na faculdade. Quero muito fazer uma faculdade, né? Uhum. E a minha preocupação sempre era, cara, tô muito velho, né? Pô, já tô com 28 anos, pô, vou entrar na faculdade, vou terminar com 30, 31. E eu falei, pô, mas se eu não começar agora, eu vou começar depois, e aí depois vou me tornando mais velho, vou terminar mais velho, né? Aí eu resolvi me dar a oportunidade de ir. No início meu pai me ajudou, né? Confesso que meu pai e minha mãe foram duas pessoas que me deram bastante provisão no meu processo da faculdade. Minha Uhum. mãe com a passagem, meu pai com a mensalidade. Uhum.
E aí eu estudei durante um ano sendo pagante, né? Só que eu estudava e trabalhava. Uhum. Ainda por mais que meu pai bancasse uma parte da faculdade, Uhum. né, que a gente ficou combinado meio a meio, aí Uhum. eu trabalhava para mim suplir a outra metade. Entendi. E quando faltava, assim, minha mãe colocava da passagem, aí só que eu comprei uma bicicleta e comecei a ir pedalando para a Uhum. faculdade. Eu falei, não gosto de ônibus não, vou de bicicleta. Que aí economizava mais E era passagem, ficava. longe? Assim, aqui são uns 4,5 km, quase 5, Uhum. pedalando, né? Uhum. E aí esse primeiro ano da faculdade, que são 2 períodos, né? Cada ano são 2 períodos, porque lá na universidade onde eu estudei a grade era fechada. Uhum. Então, um ano dá 2 períodos. Finalizando no início do terceiro semestre, né, da faculdade, surgiu uma bolsa, porque a faculdade estava fazendo acho que 100 anos, Hum. mais ou menos. Aí eu consegui uma bolsa de 100%, né, até o final da licenciatura. Uhum. E aí eu ingressei nessa bolsa, foi, foi o que me ajudou, na verdade, a conseguir realmente me formar, Uhum. né? Porque eu sempre trabalhei como chapeiro, né? Minha mãe e meu pai tiveram comércios, como eu falei que eu trabalho desde os meus 16 anos, Uhum. então eu sempre fui chapeiro, trabalhava ali na área de comida, achava que eu iria seguir esse ramo, que é um ramo que eu também sou muito apaixonado, faço, cozinho com muito amor, cozinho com muita dedicação, me preocupo de Uhum. ter um bom tempero e tudo mais. Legal. E aí chegou a pandemia, né? Chegou 2 anos de pandemia e eu estava trabalhando como chapeiro e estudando. Nessa fase que eu estava trabalhando muito final de semana, eu fui reprovado em 2 matérias por falta, porque eu não estava conseguindo ir às sextas-feiras porque estava muito puxado Uhum. o trabalho. E domingo, como é mais puxado ainda, você trabalhar em cozinha, né? Eu acordava, sim, desculpa o termo, quebrado, né? Uhum. Acordava quebrado Sim. na segunda-feira e também não ia na segunda. E era o professor que dava as 2 matérias, né? Era o mesmo professor, então o Entendi. critério dele era a presença, né? Uhum. Poder entregar os trabalhos, fazer tudo, mas a sua presença era o que valia mais pontos. E aí eu reprovei. E aí eu já estava segurando uma matéria e eu reprovei um período. Quando eu tive a notícia que eu reprovei um período, vou ser sincero que me deu um déjà vu, né? Eu falei, caraca, cara, lá no ensino, na minha conclusão do ensino fundamental e do médio, eu passei por isso, estou Uhum. passando por isso de novo, vou desistir, Uhum. vou largar tudo. Aí a Maristela, que hoje é minha esposa, né? Na época era minha noiva, falou, não, você não vai desistir não. Vambora, continua, você é bolsista, Isso é fundamental, apro- né? aproveita que você não paga a faculdade, entendeu? Se dedica mais. Aí eu fui, voltei, passei nas 3 matérias, passei nas outras que era o período normal e continuei, né? Aí na pandemia eu ficou aquele estudo remoto, aí graças a Deus eu tinha bolsa, porque aí eu fui mandado embora do trabalho, né? E aí, assim, eu fiquei tranquilo que eu não gastava dinheiro de passagem, era só a internet mesmo para poder assistir às aulas. Uhum. E, e aí o que me salvou na licenciatura foi a bolsa de 100% através da faculdade. Uhum. Aí aí depois que concluiu a licenciatura é que tem as disciplinas relacionadas ao bacharel?
Isso, o curso hoje de educação física, ele é obrigatório, né? Você não pode concluir um bacharel sem concluir uma licenciatura. Entendi. A gente, vamos assim dizer, nós somos educados a ensinar crianças, adolescentes e jovens no processo de ensino, né, do fundamental e do médio, e aí depois você entra com um conhecimento sobre personal, sobre academia, que tem as matérias de biomecânicas, fisiologia do exercício, que engloba essa área de personal de academia, né? Você atuar em locais públicos como um personal, e aí você vai ter o seu CREF de bacharel, que aí é obrigatório para você dar uma escolinha assim, uma escolinha de futebol fora da escola. Né? Entendi. Você precisa do bacharel. Entendi. Aí são separados. Entendi. Então, a licenciatura habilita o profissional a atuar com a educação física especificamente na escola, né, independente da faixa etária. E o bacharel, ele habilita ele a trabalhar enquanto o personal, o professor de educação física em escolinhas, né, enfim, ao ar livre ou em local fechado. Isso. Fora da escola. Bacana, interessante. Pode falar. Que aí, assim, esses anos, né, que a gente teve agora, a educação, ela foi muito valorizada porque nós passamos a ser agente de saúde, né, no processo. Sim. Cresceu bastante, né, a procura. Na legislação agora nós somos considerados agentes de saúde, né, como profissionais de educação física. Maravilha. A sua formação, então, foi quando? A conclusão da faculdade? Foi junho desse ano. Eu tenho a licenciatura e o bacharel. Como são duas... São separados, né? Você pode se formar só se formou em licenciatura, você para. Eu quero dar aula só em escola, eu quero trabalhar com criança do ensino fundamental e do médio. Você tem todo o direito de ir lá fazer 3 anos, né? Concluiu esses 3 anos, você não precisa ingressar no bacharel. Aí se você ingressa no bacharel, aí, né, assim, no meu ponto de vista, aí você ingressa na faculdade novamente, né? E aí você conclui o bacharel para que você possa... Aí você é como se fosse plena, entendeu? Não é obrigatório, então, fazer a licenciatura mais o bacharel. Pode escolher. Porque assim, tem pessoas que hoje querem trabalhar na área de personal. E elas falam, mas eu quero fazer só o bacharel. Não tem como. Entendeu? Não tem como você ir lá na faculdade e falar, eu quero fazer só o bacharel. Eles vão falar, tá, você vai fazer 4 anos, e aí você vai se formar em licenciatura. Se formou em licenciatura, você pede a continuidade e se forma em bacharel. É dessa forma. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem quer fazer só a licenciatura pode, mas quem quer fazer o bacharel tem que ter a licenciatura, é isso? Sim, é obrigatório. Tá, entendi, tá. É obrigatório, porque ainda que sejam separados, eles se complementam, entendeu? Certo. E que cursos complementares, assim, de curta, média e longa duração na área de educação física podem ser realizados? Eu sei, lógico que você não vai lembrar de todos, mas assim, mais ou menos, só para o pessoal ter uma noção, depois da conclusão da faculdade, que cursos os profissionais podem investir, tanto para quem quer focar na área de licenciatura, quanto para bacharel? Eu fiz agora recentemente o meu, que todo profissional de educação física, agora como nós fomos considerados agentes de saúde, nós precisamos ter um certificado
de um curso de primeiros socorros. E Uhum. hoje o CREF, que é a instituição que administra a habilitação dos profissionais, Uhum. ele disponibiliza esse curso 0800 para a gente na Que plataforma. maravilha. E ele tem validade de 2 anos. E eu fiz agora recentemente. Eu atuo numa academia onde o dono, ele é profissional de educação física há mais de 32 Que anos. legal. E aí ele faz esse curso prático com a gente também, para que caso nós tenhamos um caso na academia, nós sabermos como se comportar, né? Então ele ensina ali pra gente, vira e mexe, ele tira uma segunda-feira, de vez em quando, e faz um educativo, né? Uhum. Tipo De uma primeiro socorro. simulação, assim. E isso aí é. Uhum. Que Aí chega um legal. É aluno. interessante porque realmente pode acontecer em qualquer lugar e pouco se fala em primeiros socorros, né? Como é importante. Na academia, às vezes as pessoas vão se alimentar, vão sem se alimentar, e aí pode ter uma hipoglicemia, né? Às vezes você tem um aluno asmático dentro da sala de aula, esqueceu a bombinha em casa, e aí você precisa de um procedimento cardiovascular ele, para que ele possa recuperar mesmo, né? A pessoa está ali com falta de ar, o coração está parando, e você precisa recuperar aquele aluno. E aí você precisa de uma base, né, de primeiros socorros, Uhum. para saber como é que faz massagem cardíaca. E aí Até eu mesmo ajudo para dar mais. tempo do bombeiro chegar, né? E seguir Isso com é o essencial. restante, né? Uhum. Cada segundo, eles têm até uma frase, né, dos primeiros socorros, que cada segundo, eu não lembro a frase, mas que cada segundo é muito importante. Cada segundo que você tem de conhecimento ali para que você possa ajudar aquela pessoa a, a a estar auxiliando ela para que ela não venha a falecer ou Uhum. até mesmo desmaiar, Uhum. ter algum problema de saúde é Uhum. essencial. Mas não só esse, acho muito importante os profissionais de educação física hoje ter uma identificação, Uhum. né? Porque, assim, eu vou te ser sincero que o leque ele é muito aberto, né? Uhum. Quando você se forma, principalmente se você se formar, fazer as duas formações, né? O leque ele se torna muito amplo. Então, assim, o que eu falo para os jovens hoje que estão nos assistindo Uhum. é que eles tenham identidade, né? Que eles se identifiquem com o esporte, que eles se identifiquem com uma prática, seja de musculação, seja um basquete, seja um vôlei, seja um handball, seja um olhar para a criança, para o adolescente, para o ser humano em si, especial, né? Uhum. Hoje nós temos hoje nós temos as crianças que são especiais, nós Uhum. temos os paraplégicos, temos as pessoas que têm comorbidade. Uhum. Tem terceira Então, idade assim, também, né? Tem terceira profissionais que idade. focam. Uhum. Então, assim, o jovem hoje, né, ao ele se inserir na faculdade, ele tem que buscar uma identidade. Uhum. Quando ele buscar essa identidade, se torna mais fácil essa parte que você perguntou sobre a especialização. Por Uhum. quê? O jovem, ao sair ou ainda na faculdade, ele vai pegar os profissionais que são, são mais capacitados, têm os cursos aqui fora, que dá uma didática um pouco diferente das matérias da faculdade, de como se comportar, de como abordar, né? Qual tipo de exercício você pode fazer, o que é mais interessante de você trabalhar, né? Seja no idoso, seja na criança, seja no adolescente, Uhum. seja no jovem adulto. E aí, né, o jovem, ele já com essa identidade,
fica mais fácil, porque aí ele fala assim, eu vou fazer um curso de CrossFit, que é Uhum. o que está muito em alta hoje, tem muita gente praticando. Uhum. Então ele vai lá, paga a capacitação do CrossFit, né? E se capacita naquilo ali porque ele já se identificou e ele acredita que aquele esporte ali é o que ele vai também ensinar e transformar vidas, entendeu? Uhum. Uhum. Aí eu particularmente, eu tenho eu tenho trabalhado em 3 áreas, né? Uhum. Mas eu sempre fui assim uma pessoa que eu tive multidisciplinas na minha vida, né? Eu Uhum. sempre joguei basquete, lutava, e aí eu ia para academia, treinar. Então, assim, eu me sinto seguro nessas 3 Que áreas de legal. Isso é atuar ótimo. de forma profissional, que eu consiga ensinar meu aluno o movimento correto na academia, eu consigo fazer uma didática dentro do basquete que eu vou ensinar o jovem a quicar a bola, fazer uma bandeja. Eu me sinto seguro em hoje ensinar um aluno a golpear e tudo mais, se defender, entendeu? Uhum. Legal. Hoje o Então, seu foco de atuação é o boxe, né? Como personal na academia, não é isso? Repete com a minha isso, memória. Cita aí, por favor. eu trabalho como personal fight, que é um dos é uma das modalidades que estão em alta no mercado agora, personal fight, que aí eu trabalho com o meu aluno individualmente, treino ele tanto na academia ou na casa dele, Uhum. e ou grupos também, né? Se for assim, eu quero eu, minha esposa, meu filho, aí eu Uhum. fecho um pacote com uma família ou Uhum. 3 amigos que queiram treinar junto no mesmo horário, Uhum. mas como personal. Uhum. E na academia hoje eu sou professor do salão, né? Que eu ajudo, auxilio o aluno ali na hora da prática. Se ele tem dúvida qual aparelho é, qual movimento é, eu também atuo no salão da academia pela manhã e dou os meus personagens nos outros horários vagos. Uhum. Legal. Mas pretendo também futuramente ter a minha escolinha de basquete, que assim, o basquete é a minha primeira paixão. Aham. O boxe é o meu segundo amor e aí eu tive oportunidades de trabalhar com boxe saindo da pandemia, né? Uhum. E o que me deu a oportunidade foi a igreja, né? A igreja abraçou um projeto de boxe meu e eu comecei uma turma na igreja onde eu congrego. Então, Legal. essas minhas especializações hoje. Uhum. E para os jovens é isso. Busca especialização na área que você se identifica. Eu quero trabalhar com crianças especiais. Busca a Cursos específicos, especialização né? e Uhum. cursos específicos que vai te capacitar, saber como se comportar, saber qual tipo de especialidade essa criança tem, se ela é imperativa, né, se ela tem TOD, e entre outros, né? Uhum. O Ministério da Saúde, né, eles anunciaram, né, publicamente que as pessoas, para que a questão cardiovascular delas melhorassem após elas terem a Covid, ou até mesmo quem pegou e não teve sintomas tão graves, mas sente que a questão da respiração está, né, de certa forma, meio que obstruída, né? Uhum. Prejudicada, né? Tá prejudicado, tá com uma dificuldade. Eles falaram que a prática esportiva ela era a melhor forma que fizesse com que o cardiovascular das pessoas, a questão cardíaca, ela viesse a ter uma melhora. E Uhum. realmente, né? Se você pegar um indivíduo sedentário e você começar a treiná-lo, né? Se começar a colocar ele para fazer atividade física, ser o primeiro relato dele vai ser que a questão cardio dele está melhorando. Uhum. Talvez ele subiria né, se ele tem uma escada em casa, ele vai falar assim, poxa, eu subi aquela escada com tanta dificuldade.
hoje estou subindo de forma mais tranquila. Chego lá em cima, já não estou tão cansado, depois de um mês de treinamento e tudo mais. Então, foi algo importante, né? Foi algo, como você perguntou, da questão positiva, foi algo que nos ajudou hoje a fazer com que as pessoas confiassem mais nos personagens e nos professores de salão, ou até mesmo nos professores de escola, né? Os alunos procurarem mais atividade, aceitarem estar praticando, né? Porque tem esse processo dentro da escola também, você conseguir fazer toda a sua turma praticar estar em quadra praticando o celular hoje segura muito eles fora de quadra. E aí a gente recebeu um olhar assim mais de valor, né? As pessoas passaram a ter o olhar para o profissional de educação física, um olhar de valor. Legal. Que habilidade você considera imprescindíveis para um profissional da área de educação física? Tipo, tem que ser dinâmico, sei lá, as habilidades que você considerar que sejam imprescindíveis. Pode ser mais de uma. Olha, eu vou ser sincero que acho que tudo começa na simpatia, né? Você precisa ser uma pessoa simpática, você precisa ter um olhar sensível para a necessidade do seu aluno, né? Porque nem tudo na educação física é a prática do exercício, né? E isso é muito real, porque quando você está em contato com o seu aluno, quando você está em contato ali tentando fazer, às vezes, ele treinar, ele está ali te considerando como um amigo, e aí ele quer conversar com você, quer desabafar sobre o dia, e aí você tem que ter aquele olhar de empatia, você entender que ele está num momento difícil. Então eu acho que imprescindível hoje é a pessoa ter essa simpatia, né? Ele ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa agradável, né? Ser uma pessoa sociável, né? Não ser um profissional engessado. Não, tô aqui para te treinar e pronto, entendeu? Acho que isso é o pulo do gato para o profissional de educação física. Então, acho que os aspectos positivos é esse, que você tem a questão de inovação, né? Assim, minhas possibilidades que eu tenho diária, que eu tenho propriedade, não estão tendo portas abertas, eu posso buscar novas áreas e me habilitar em novas áreas para que eu possa estar atuando como profissional, tendo meu salário, tendo os meus alunos, né? E essa questão também de você ser tanto contrato ou ser autônomo, né? Eu acho que isso é também um aspecto também positivo. É verdade. Você chegou a fazer estágio, tanto na escola quanto fora, como que foi essa questão de estágio? Apesar de que antes da faculdade você já tinha bastante experiência, né? Sim. O estágio de licenciatura a gente conseguiu estar inserido numa escola, e aí era uma escola de ensino fundamental, e aí ali a gente trabalhou com as crianças do terceiro ao nono ano, até o sétimo ano. Aí, cada dia da semana que a gente trabalhava com uma turma, e aí a gente tinha aquelas brincadeiras lúdicas ali, né? Às vezes um pique, às vezes uma amarelinha, né? Dependendo da faixa etária, a gente tinha uma brincadeira, né? Que se adequava à faixa etária, né? Um queimar, uma pintura, um recorte. E aí a gente teve um período ali, né, de conclusão para fazer, porque faz parte da grade, né? Da grade
da faculdade, né? Uhum. Na licenciatura, atuação na escola e no bacharel na academia, né? Uhum. Na academia, ou um espaço de ginástica, Entendi. ou um espaço de funcional, ou um espaço de crossfit. Você Uhum. precisa estar fazendo esse movimento, né? De você levar o seu seu caderno de estágio assinado Uhum. por um profissional de educação física, e aí ele tem que ter não só ser um profissional físico, mas tem que ser jurídico também, porque ele precisa ter Uhum. um CNPJ para Uhum. colocar ali tudo direitinho. É verdade. Com relação aos campos de trabalho, eu imagino que no caso da licenciatura seja basicamente a mesma coisa, né? Tanto no público quanto no privado. E na Sim. questão do bacharel, no público tem algum tipo de oportunidade? O que seria, você sabe dizer? Então, hoje nós temos as Vilas Olímpicas, né? Que trabalha com profissionais de educação física que são bacharelados. Que tem o atletismo, tem o basquete, o vôlei, o futebol, a natação, tem o funcional, tem as lutas, o boxe, o muay thai, o jiu-jitsu, né? Uhum. Que a luta, ele foge um pouco, né? Ele foge um pouco do bacharel, porque o profissional da luta, ele também consegue atuar um pouco, é um pouco limitado, Uhum. mas ele consegue atuar através de um documento, né, que habilita ele a ser professor de luta. Uhum. Só que aí esse documento limita ele um pouco na atuação. Ele não pode ir para uma academia. Às vezes, até para uma Vila Olímpica, ele não pode atuar, porque aí precisaria do bacharel. Uhum. Então, limita ele a alguns espaços onde ele só pode ensinar aquela modalidade ali, entendeu? Entendi. Eu esqueci o nome do documento agora que se dá, Uhum. mas é um outro órgão que fiscaliza a luta, Entendi. entendeu? Mas E. em relação a qualquer prática que seja voltada para a educação física, aí hoje no setor público tem as vilas olímpicas, tem os projetos de praça, um Uhum. projeto que foi liberado agora um pouco antes das eleições é o esporte presente. Então, assim, alguns municípios pegaram, que eu não sei como funciona muito bem em questão de gestão pública, mas alguns municípios têm o esporte presente, e aí esse profissional de educação física ele é cadastrado no governo, no estado, no município dele, e aí ele atua onde ele tem já o projeto dele ali. Ele tem na quadra, na pracinha, próximo à casa dele. Aí, né, ele se inscrevendo e conseguindo ser aprovado nesse projeto do esporte presente, ele recebe um repasse do governamental e ele continua dando aquela aula ali, mas sem cobrar nada de ninguém, 0,800 para todo mundo, porque o governo que faz o repasse para ele dos dias que ele vai estar atuando, entendeu? Uhum. Entendi. Mas uma outra forma também. Uhum. Uma outra pergunta seria com relação às condições atuais de mercado para a área de educação física. Mais ou menos você disse no início que acabou sendo mais favorável, né, com a pandemia, as pessoas começaram a perceber, né, a importância da atividade física. Como você vê isso de forma geral? Essa ativação, né, do profissional de educação física como um agente de saúde, né? E aí, vamos dizer, eu estou desempregado e nas minhas áreas não estão aparecendo. Uhum. Eu tenho a possibilidade de estudar aquela atividade ali, porque eu sou habilitado pelo CREF para atuar em qualquer área. Se Eu me sente mais seguro. habilitando,
naquela área ali, estando com mais segurança, ou se eu tiver um profissional que tem alguns anos de experiência à frente, que vai estar atuando comigo, eu vou ali naquele projeto, aprendo com ele ao mesmo tempo que também estou ensinando, que aí, vamos dizer, no início da aula eu vou e puxo o alongamento. O alongamento eu puxo na academia com o aluno, né? Aí a criança precisa dar uma cambalhota, eu sei fazer ela dar uma cambalhota, uma estrelinha, entendeu? E aí as coisas mais específicas eu vou acompanhando aquele profissional, vou perguntando, vou tirando dúvida, vou vendo os canais que me possibilita a estar me capacitando melhor para estar atuando e atuo. E os aspectos negativos, no geral, nessa profissão? Negativos. Eu vou ser bem sincero. O honorário de um profissional de educação física ainda, infelizmente, nós recebemos muito pouco para alguém que, né, assim, eu falo que você se formar em qualquer área que seja, né, você por um tempo você abrir mão de você mesmo, né, às vezes você abrir mão até de um sonho, às vezes você tem um sonho de viajar, né, e quando você vai botar ali na ponta do lápis quanto você vai gastar na faculdade, é uma viagem que você teve um sonho de um dia poder fazer, né? E aí você abre mão de você mesmo para que você venha ter uma graduação. E você acredita que essa graduação ela pode te dar uma qualidade de vida, né, financeira, uma estabilidade. E hoje eu confesso que a remuneração do professor de sala de aula, professor de salão de salão de musculação, ele é um valor muito inferior. Existe como é que fala? Um piso salarial, mas nem sempre é cumprido. No caso, existe um piso. Existe um piso de hora-aula, né? De hora trabalhada, né? Ah, tá, entendi. Teve um reajuste agora, recentemente, só que eu ainda não entrei para mim ver direitinho quanto eles reajustaram. Mas teve um reajuste, mas assim, até a última vez que eu tinha olhado era R$10,50, né, a hora do professor. E aí, né, falando até um pouco, ainda que seja negativo, de forma positiva, para que você consiga receber melhor, você tem que cada vez estar mais especializado em fazer uma pós, fazer um mestrado, um doutorado. Para ser mais valorizado, né? Porque aí, tipo assim, entra ali R$2,50 a mais, né? Por cada graduação que você vai fazendo, tem uma bonificação. Se você for mais, no caso, na escola, né? Vamos dizer, eu sou concursado, sou professor de educação física. Aí, vamos dizer, eu ganho R$10,50. Aí entra um outro professor junto comigo, só que ele tem ele é mestrado. Ele vai ganhar um valor diferente ao meu, porque as graduações faz uma somatória, né? E aí, vamos dizer, ele ganha 25, entendeu? Mas aí, assim, é um esforço de anos também, né? Aí você se esforçou, além dos 4 anos, você vai estudar praticamente mais 4 anos até você ter até chegar a mestre, né? E aí, quando você chega a mestre, você vê que também aquele valor ali não é um valor que um mestre merece receber, né? Sim, é verdade. Está defasado ainda, né? O valor de consideração do profissional, né? O serviço que você realiza, né, enquanto professor ou na escola ou enquanto personal, né? Ele tem exposições a riscos químicos, físicos e biológicos, ou os três.
E caso positivo, qual é o tipo de conduta que o profissional costuma adotar para sua segurança e segurança do aluno? Olha, produtos químicos e físicos, não. Não temos muita exposição, pelo menos nas áreas que eu trabalho, não, né? Uhum. Aí então a gente meio que descarta, né? A prevenção, né? O outro foi o que? Físico, né? No caso químico, físico e biológico. No caso, nas áreas que eu trabalho, Seria mais o físico, físico, não? Tipo, se seria machucar, o né? físico, porque o que acontece? O nosso corpo ele é uma máquina, né? Então, conforme você utiliza o seu corpo, quanto mais utilidade você quanto mais você utiliza as suas cartilagens, né, os seus músculos, tende como é que eu posso te dizer? Uma pequena possibilidade de você se lesionar. Tem uma possibilidade. Por mais que você esteja trabalhando por saúde, você ainda pode sim, você está exposto a uma lesão, mas assim, eu acho aquilo que eu falei, né? Você confiando num bom profissional e o profissional sabendo o que ele está fazendo, você tendo um laudo médico, né? Porque o profissional de educação física hoje ele tem a possibilidade de salvar uma vida, mas como ele também tem a possibilidade de matar uma vida, porque se ele pega um indivíduo que ele tem um problema cardiovascular e ele coloca aquele indivíduo na esteira para que ele venha correr por algumas horas ou por alguns minutos, né? E aquele indivíduo ele já chegou ali na academia, veio de um sol quente, num horário de meio-dia, e já entrou, já foi direto para a esteira, o profissional foi ali, colocou ele, sem verificar a pressão dele, sem saber se ele tem problema cardíaco. E aí a pressão dele dá pico e ele pode vir a ter um AVC, né? Ele pode ter um problema mais sério e vir até mesmo falecer dentro da academia, né? Então, esse é um aspecto que realmente pode acontecer, não só de lesão muscular ou de cartilagem, mas também fisiológica, né? O indivíduo pode ter uma hipoglicemia também, não se alimentou direito, foi para academia, desmaia, bate com a cabeça, vamos assim dizer. E isso tem que ser bem administrado, né? No momento que você está ali com o aluno, a prevenção principal que hoje, na academia onde eu atuo, nós conversamos muito sobre essa questão de cardíaca do aluno, né? A gente tem muitos idosos hoje na academia. E aí a gente conversando, o meu patrão, né, que ele também é professor de educação física, e toda segunda-feira a gente tem uma capacitação com ele. A gente conversando sobre esse assunto, ele falou que ele, nesses 32 anos de carreira, ele já percebeu que algumas pessoas vieram a falecer por ter saído da academia sem fazer um volta calma, né? Após uma prática de exercício de uma alta intensidade, onde o batimento cardíaco daquela pessoa está muito elevado e o profissional não teve cuidado de fazer um volta calma com ele, que é fazer a frequência cardíaca dele voltar a baixar, e ele sai ali com a frequência cardíaca em pico, e aí às vezes entra num carro quente, que o carro está estacionado do lado de fora, às vezes está no sol, e aí a frequência cardíaca dele vai continuar alta, porque o carro está quente, e às vezes vai embora caminhando também, né? E quando ela chega em casa, que ela tem os primeiros sintomas de um AVC, né? Às vezes vem a falecer.
E aí ele sempre orienta a gente ter esse cuidado com os idosos, ou com uma pessoa que seja mais nova, mas que tenha problemas cardíacos, para que eles não venham sair da academia antes que façam a volta à calma, entendeu? Que interessante. Que Sim. conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de investir na área de educação física? Meu conselho é que vocês se insiram mesmo na faculdade, vão com toda a garra, com todo o querer de vocês, vivam as experiências na faculdade, busquem uma identificação com uma matéria específica, com uma atividade específica, busque especialização na área, ainda sendo aluno da faculdade, se for possível, né, como eu contei a minha história aqui, como eu trabalhava e estudava, então para mim era complicado eu estar me inserindo em cursos paralelos, né, no meio da minha formação, porque quando eu saía da faculdade eu já ia trabalhar. Então se capacitem ao máximo para quando vocês tiverem seu CREF na mão, com vocês estiverem habilitados, vocês já estejam com mais segurança para atuar no mercado de trabalho, né? E sendo bem visto, tendo informação, mas não só a informação, mas também tendo a simpatia, porque hoje uma das coisas mais importantes no mercado da educação física é a autoimagem, né? É aquilo que você consegue passar para o seu aluno, né? Que faz ele ter uma segurança em você, ou ele se identificar com a sua forma de falar, né? Com um profissional que você é. Então é essa minha dica. Se insiram, desfrutem da faculdade de educação física e tenham identidade, busquem um porto seguro, né? Busquem aquela prática ali que, não, eu amo fazer isso aqui, eu consigo fazer isso aqui para a vida toda, consigo achar possibilidades de trabalhar, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Se eu for para outro país, eu falar uma outra língua, eu também consigo trabalhar com esse esporte na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aonde for, você consegue trabalhar porque você tem propriedade naquilo que você sabe fazer de melhor. Que maravilha! Qualquer área que nós estivermos, a gente precisa realmente buscar qualidade, né? Identificação, sim, qualidade, aperfeiçoamento em todo o tempo, né? A gente sempre fala sobre a educação contínua, né? Isso independe, sim, da área. Não é só a capacitação do profissional, mas também gera segurança naquilo que ele está fazendo, né? E é isso, nós estamos finalizando aqui nosso bate-papo. Quero te agradecer, Bruno. Com certeza essas informações vão ser de grande valia para os jovens que vão ter a oportunidade de assistir esse bate-papo e aqueles que já pensaram na possibilidade de estudar educação física, com certeza serão despertados com a quantidade enorme de informações que você passou sobre a área de atuação, sobre a formação, né? Então é isso. Quero te deixar a oportunidade para deixar as considerações finais e aí a gente finaliza. Então, quero te agradecer, Ju, pela essa oportunidade maravilhosa, entendeu? Quebrando um pouco, né, da minha timidez, quebrando um pouco da minha forma de estar me apresentando, né, para as pessoas e dando um valor, né, a educação física em geral, a minha profissão. Fico muito feliz de ter recebido esse convite e espero que realmente faça uma diferença na vida desses jovens, dos jovens que vão assistir e que pretendem se inserir, né, na área de educação física. E é isso, né? Agradeço aí a oportunidade
Espero que o canal venha a crescer cada dia mais, o blog, o Instagram, e não só crescer, né? Porque eu acho que o nosso principal objetivo é tirar dúvidas, né? É educar, né? É direcionar os jovens a estar buscando aquilo que realmente eles se identificam. Uhum. Então é isso, eu desejo sucesso para você nessa jornada e espero que tenha uma segunda oportunidade, que a gente possa se ver novamente. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço você ter aceito o convite, né? Realmente entrevistas, bate-papos online não fazem parte muito da nossa rotina e você aceitou esse desafio, né? E agradeço, foi realmente de grande valia e eu só posso te dizer que com certeza vai dar frutos, tá? Te agradeço pelos desejos, né, de que realmente o meu trabalho cresça. Realmente o meu objetivo é esse que você falou, orientação e auxílio para que os jovens entendam um pouquinho sobre cada profissão, né, entendam um pouco sobre o mercado de trabalho, sobre cada área profissional, e assim a gente vai tentando construir ferramentas que possam ajudá-los, né. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado.